Oi, gente, hoje nós estamos aqui com o Igor Lorim. Ele é nosso prata da casa. Foi graduado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná no curso de Engenharia Agrícola, fez o mestrado conosco e agora está terminando o doutorado também na Engenharia Agrícola. Igor, eu queria perguntar para você se você pode contar um pouquinho da sua trajetória científica aqui dentro da União Oeste. Antes de tudo, eu agradeço o convite da TV Imago. E a minha história aqui na UniOeste, ela inicia quando, na época de prestar o vestibular, eu estava procurando em qual universidade que tinha o curso de engenharia agrícola. Foi aí que eu encontrei a UniOeste, com 5 estrelas, eu até me recordo até hoje. E a ideia era vir para cá, fazer o curso, fazer a graduação e sair para trabalhar por aí. Entretanto, o rumo da nossa vida não é um tanto quanto imprevisível. E no último ano da graduação, me formei em 2011. Um ano antes, em 2010, eu fiz uma disciplina chamada Tratamento de Resíduos, a qual eu me apaixonei pela área de tratamento, me apaixonei pela maneira que alguns professores faziam ciência, então eu me apaixonei por essa parte de pesquisa. Foi aí que eu decidi a fazer o mestrado. Fiz o mestrado em 2012, terminei com a defesa da dissertação em 2014 e iniciei o doutorado em 2015 e agora em 2018, o último ano. E desde então, desde o do mestrado e o doutorado, eu venho trabalhando com o tratamento de resíduos orgânicos. Igor, por que você decidiu trabalhar com resíduos orgânicos? Qual é a importância de reutilizar esse tipo de material para o meio ambiente? Ana, se a gente olhar o nosso cenário em termos de Brasil, Paraná e principalmente a nossa região oeste, aqui do nosso estado, ela é marcada pelo setor agrícola. O setor agrícola, dentro desse setor existe o agropecuário e existe o agroindustrial, que é até uma característica forte nossa. E nós somos grandes exportadores desses produtos. Além de exportadores, somos consumidores. É, é, desculpa. Somos grandes consumidores e exportadores desses produtos. E é preciso lembrar que para cada quilo de alimento que está na nossa mesa, para cada produto que é gerado dentro desse setor, há outras dezenas de quilos de resíduos espalhados por aí em toda a cadeia produtiva. Então, quando a gente exporta uma carne, exporta um produto, a gente está exportando só esse produto beneficiado, mas todos os outros resíduos ficam aqui no nosso país. E esses resíduos, eles na verdade, eles apresentam algumas características que podem ser aproveitados. E o tratamento de resíduos ele vem para essa parte, para tratar esses resíduos que às vezes possuem um caráter, um potencial poluidor, e não só tratar, como também ele vem para mostrar o valor que esses resíduos têm. Porque eu não devo só tratar esses resíduos para diminuir o impacto que ele tem no ambiente, mas eu devo também fazer o tratamento de modo que eu possa criar técnicas, criar tecnologias que eu possa aproveitar o que há de bom nesses resíduos, na qual eu possa fazer uma reciclagem desse material e voltar ele para o campo da onde ele veio. Igor, você trabalhou com os resíduos orgânicos de bovinos confinados. Qual foi o principal foco, quais os objetivos da sua pesquisa de mestrado? Então, Ana, o foco foi trabalhar com os dejetos, então, da criação de bovinos confinados. Nós trabalhamos com o confinamento aqui de Santa Teresa, na nossa região oeste também, e nesse confinamento tinha aproximadamente a capacidade para 700 cabeças de animais. Então, um bovino, no seu período de confinamento, ele, por dia, ele produz praticamente 35 quilos de dejetos. Isso em um dia. Então, nesse confinamento, que é para quase 700 animais, 35 então, vezes 700, dá quase 25 toneladas de dejetos todos os dias. Então, por dia nós temos esse... É um valor muito alto. Então, a pergunta na dissertação do mestrado é: o que eu devo fazer? O que eu posso fazer com tanto dejeto assim? Então, nós utilizamos
4 processos biológicos de estabilização desses dejetos, que é a compostagem, a vermicompostagem, o processo de leiras estáticas e a biodigestão anaeróbia. Essas são as 4 técnicas que a gente pode aplicar para fazer o tratamento e para fazer a valorização desses dejetos produzidos, né, gerados na produção dos bovinos. Então, qual será que era a diferença se eu fizer um processo ou se eu fizer o outro? Então, a dissertação foi praticamente trabalhar com esses 4 processos e analisar o produto final, que é o adubo que eu gero depois desse processo de estabilização. Qual a diferença? Será que os produtos são iguais? Será que eu ganho mais com um ou ganho com o outro? E bem, os processos aconteceram, as análises foram feitas no laboratório e praticamente a nossa conclusão foi que na compostagem, na vermicompostagem, são processos mais eficientes na estabilização do material, na umificação. Ele produz um excelente material com excelentes características de matéria orgânica. Ele apresenta uma alta CTC, apresenta alta umificação. O processo de leira estática ele foi o pior de todos. Ele se demonstrou totalmente ineficiente na estabilização da matéria orgânica e apresentou as maiores perdas desses nutrientes. Já o processo de biodigestão anaeróbia nós obtivemos bons resultados. Foi gerado um produto de característica líquida, com uma característica de fertilizante e com alto teor de nitrogênio na forma amoniacal. Então, a conclusão do trabalho foi que eu tenho produtos diferentes se eu adotar processos de estabilização diferentes. Então, depende do qual é a minha ideia, o emprego desse adubo. E a partir daí, eu vou escolher adotar um processo ou outro. Igor, no mestrado você trabalha com bovino confinado. E agora no doutorado você está trabalhando com aves, certo? Você poderia falar um pouquinho sobre o seu trabalho de doutorado, quais são os objetivos dele nesse momento, se você já tem algumas coisas encaminhadas em termos de resultados, se é que é possível você falar, porque a gente sabe que uma pesquisa de doutorado é sempre algo inédito. Agora, no doutorado, eu estou trabalhando com resíduos agroindustriais, os resíduos agroindustriais gerados na cadeia produtiva do frango de corte. Então, praticamente são resíduos regionais, aqui da região oeste do Paraná também. Coletamos resíduos de algumas agroindústrias que fazem o processamento do frango de corte. E praticamente eu estou trabalhando só com um processo de estabilização desses resíduos, que é a compostagem. Então, o nosso grupo de pesquisa, né, ele vem trabalhando para tentar descobrir, para tentar chegar numa relação, quais são as misturas mais adequadas para eu fazer uma mistura, uma leira de compostagem, para esse processo acontecer de maneira mais eficiente. Quando eu digo de maneira mais eficiente, seria em termos de tempo, em menor perdas de nutrientes. Então, isso eu tenho que ter umas proporções desses resíduos adequadas para o processo acontecer de maneira eficiente. Então, no doutorado, eu estou trabalhando com isso, com esses resíduos agroindustriais, misturando outros resíduos vegetais para poder adequar essa mistura. Esses resíduos também são regionais. A gente está misturando os resíduos da agroindústria, resíduos da desfibrilação de algodão, de uma indústria de Toledo, resíduos da poda urbana, das árvores aqui da nossa cidade, resíduos de serragem gerados nas madeireiras, no processamento das madeiras, o bagaço de cana e também de capim-napier. É preciso esses resíduos serem misturados aos resíduos agroindustriais porque eles, por si só, eles não propiciam, não permitem que o processo aconteça de maneira eficiente. Eu preciso fazer uma mistura. E, sabendo disso, quanto de cada um? Então, isso o nosso grupo de pesquisa já temos alguns resultados, já sabemos algumas conclusões acerca do tipo de mistura, de agente estruturante a qual misturar. E também agora na tese de doutorado, nós estamos trabalhando com a seguinte pergunta: será que se eu deixar esse material, esse composto pronto, já acabou o processo de compostagem, se eu deixar ele numa fase de maturação, deixar ele maturar, existe um incremento na qualidade desse adubo? Será que ele vai beneficiar a planta lá na frente se eu deixar ele um período de maturação? Essa é uma pergunta da tese. E a segunda pergunta é: se existe,
quanto tempo? Então estamos fazendo trabalho com isso, já temos alguns resultados prévios. Será que é possível, é necessário deixar 90 dias? Já estamos vendo que um pouco menos apresenta os mesmos resultados. Então a empresa de compostagem ela não precisa perder tanto tempo deixando esse material por tanto tempo em maturação, sendo que eu tenho os mesmos incrementos na qualidade com um pouquinho menos de tempo. Conseguimos um projeto no doutorado sanduíche para levar essas amostras aqui dos nossos resíduos agroindustriais da região oeste do Paraná para a Espanha, na Universidade Miguel Hernández, na qual eu fiz o doutorado de sanduíche. Lá tivemos a oportunidade de fazer umas análises, uma química mais fina, alguns métodos mais refinados, e agora estamos trabalhando com esses dados para a elaboração da tese, para a partir daí termos uma conclusão um pouco mais sólida acerca desse tempo necessário de maturação nos adubos produzidos com os nossos resíduos das agroindústrias da região oeste do Paraná, particularmente da cadeia produtiva do frango de corte. A gente só tem a agradecer ao Igor e dizer às agroindústrias que este tipo de pesquisa também é feito aqui na nossa universidade e que tem como objetivo principal atender às necessidades deste agricultor, das agroindústrias, dos cooperativistas, dos produtores, dos pecuaristas. Então, muito obrigada, Igor. E quando você terminar as suas conclusões, seja bem-vindo à UniOeste para nos dizer mais informações.